Tudo bem, gente? Para a gente é um prazer estar aqui, que o nome do Senhor seja exaltado essa noite. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre oração. Vocês acham que a gente ora muito em comunidade, assim? Eu acho que individualmente, de repente, a gente ora bastante, né? Pelo menos espero. Porque oração é comunicação com o Senhor. Isso é muito importante para a vida cristã. Eu acho que é o ar, é o respirar da vida cristã e oração. Agora, como comunidade, como igreja, a gente ora junto? Muito ou pouco? Culto de oração de quarta-feira é zoado, né? Tá sempre vazio. Isso reflete muito da nossa comunhão como igreja na prática da oração em conjunto. A gente ora pouco junto. A gente se reúne pouco para orar. A gente vem para a igreja querendo assistir culto, né? Bem menos para prestar culto às vezes, né? Menos ainda para orar em comunidade. A gente se abre uns com os outros. Você senta do lado do teu irmão e fala assim: irmão, olha só. Feliz sábado, nem te conheço direito, né? Mas eu tô com um problema. Você pode orar por mim? O meu problema é esse. A gente faz isso em comunidade? Quase nada, né? Muito mal a gente se abre com um amigo mais próximo. Que dirá ficar contando nossos problemas para os outros, né? Até porque a gente tem medo do julgamento dos outros sobre os nossos problemas. Por isso que o culto de hoje, ele vai ser um culto onde nós vamos orar algumas vezes. Orar em conjunto sobre vários temas. Porque tem muitas coisas que têm afligido a família do Senhor. E a gente precisa orar por isso. E sabe, eu não sei vocês, assim, vocês já tiveram a impressão de que vocês não sabem orar? A nossa prática de oração às vezes é tão pouca que a gente não sabe como orar também, né? Porque quanto mais a gente ora, mais a gente aprende a orar, como falar com Deus, se abrir com o Senhor. Mas a verdade é que às vezes a gente não sabe orar. E isso é uma coisa normal, né? Porque nem os discípulos sabiam. E eles reconhecem isso. Eles viram uma vez Jesus orando. Gente, a oração de Jesus devia ser a coisa mais linda, né? Não o que ele falava, mas eu acho que a forma como ele fazia. E era tão impressionante, tão incrível, que os discípulos viram isso. Um belo dia, Jesus estava orando. E os discípulos orando, vendo Jesus orar, eles falaram assim: cara, a gente não sabe orar. E aí eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, ensina a gente a orar, porque a gente não sabe. Isso está relatado no livro de Lucas e a gente vai meditar um pouquinho não sobre o que Jesus fez, mas a palavra dele depois. E aí ele falou, os discípulos falaram assim: ó, ensina a gente a orar porque a gente não sabe. E aí ele falou: então tá, então vou ensinar vocês. Então quando vocês orarem, orem. Aí fala o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aquela oração, aquela prece formal que a gente conhece, né? E aí ele ensina os discípulos a orar. Só que depois que ele faz isso, ele profere uma parábola. E a parábola é justamente para que eles entendessem melhor o que estava envolto na oração. Mas antes da gente falar da parábola, eu quero destacar com vocês só um ponto. Quando Jesus proferiu a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele falou foi: obrigada pela luz. Porque eu estava com dificuldade de enxergar aqui. A primeira coisa que Jesus fala para eles é assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. Essa primeira frase, ela é a base de tudo que vem depois. Por quê? Porque o conceito que se tinha sobre Deus era um conceito muito distante. Deus era um ser que não estava próximo dos seres humanos, na mentalidade da época. Deus era um ser parcial, isto é, ele tinha os seus preferidos. Ele tinha um grupinho de pessoas que ele amava e que a bênção estava sobre essas pessoas. E aí o resto não tinha a bênção do Senhor. Então, quando ele começa, quando Jesus fala para eles assim, ó, a primeira coisa que vocês vão dizer é Pai Nosso. Ele está falando assim: vocês estão orando para um Deus pessoal. Não é qualquer pessoa. Vocês não estão orando para um ser indiferente. Vocês não estão orando para um ser distante. Porque a relação que existe de proximidade é que você é filho de Deus, não importa o que você seja. Não importa qual seja a sua origem. Não importa qual seja a sua vida. Os seus pecados ou qualquer coisa que você carregue. Não importa se você é judeu ou se você é gentio. Não importa se você é adventista do sétimo dia ou se você é de qualquer outra denominação ou denominação nenhuma. Não importa se você é ateu.
Não importa nada. Você que está me ouvindo pela internet, não importa absolutamente nada. Quando ele fala assim, ó, comece orando, chamando Deus de Pai, ele está dando uma identidade para você, que é a identidade de filho de Deus. E nada muda isso. Entende? Então esse é o princípio básico da oração. É você saber para quem você ora. Você não ora para um ser qualquer, você ora para o seu Pai. Você é filho de Deus e nada na sua vida muda isso. Essa é a primeira coisa. E aí depois disso ele profere uma parábola. Depois que ele profere uma parábola, essa parábola, a gente tem algumas interpretações sobre ela e eu vou falar só de 3 pontos, tá? Tem muito mais coisas que a gente poderia falar, mas o tempo não permite. Então eu vou falar só de 3 coisas sobre essa parábola. Mas a parábola, ela vem simplesmente para reafirmar, reforçar coisas a respeito da oração, porque Jesus era muito didático, né? Ele profere a oração, fala, ó, essa é uma oração modelo para vocês. Agora, imaginem uma situação, e aí ele fala a parábola, que é para reforçar na cabeça deles conceitos a respeito de oração. Mas antes disso, eu quero ter o primeiro momento de oração com vocês. Quando Jesus Cristo pede para que a gente chame Ele de Pai, isso já mostra a importância que o Senhor dá a esse relacionamento. E se existe uma coisa que está sendo atacada hoje em dia, é relacionamento entre pais e filhos. E eu sei disso, primeiro porque eu tenho um pai. E meu pai não foi perfeito. Então eu sei que relacionamento com pais não é fácil. Eu amo muito meu pai, mas ele não foi um pai perfeito. E eu não sou uma mãe perfeita também, meu marido também não é um pai perfeito. Mas quando a gente é adolescente, é tão difícil entender isso, a gente não entende. E eu que trabalho com adolescentes, eu sei que essa relação tem estado cada vez mais distante. Os meus adolescentes, eles enfrentam muitos problemas com os pais, muitos. Alguns por culpa dos pais, outros pela imaturidade. E aí o pai não sabe lidar com a imaturidade do filho. E o filho não consegue entender os motivos do pai. Enfim, é muito difícil o relacionamento humano. Mas o relacionamento entre pai e filho, vamos colocar aqui pais e filhos, ele é sagrado. E ele é tão importante, que Deus tem prazer de nos chamar de filhos. Então a gente começa a perceber qual o papel que Deus dá para a relação entre pais e filhos. Então esse é o nosso primeiro momento de oração. Nesse primeiro momento de oração, nós vamos orar pelos relacionamentos entre pais e filhos. E aqueles relacionamentos que estão quebrados, que o Senhor possa restaurar. Aquele relacionamento que está difícil. Se você é pai e você não sabe o que fazer, peça sabedoria ao Senhor. Se você é filho e não sabe como ser um filho melhor, peça sabedoria ao Senhor. Se você veio aqui hoje e você tem um relacionamento quebrado com seus pais, saiba que é importante restaurar esse relacionamento e que é possível fazer isso com a mão de Deus. Eu digo que tem 2 coisas importantes. A primeira coisa é Deus. E a segunda coisa, se preciso, procure ajuda profissional para isso. Não tenha vergonha de procurar. Vale muito a pena. Isso não é negar a suficiência de Deus na sua vida. É entender que às vezes a gente precisa de ajuda mesmo. E essa ajuda vem de Deus em primeiro lugar, mas ela vem também de outros seres humanos que podem nos dar suporte nesse momento. Pais, procurem ajuda para que você entenda o seu filho. Não acha que é o outro que precisa de ajuda profissional, às vezes é você. Filho, procura ajuda para você poder se relacionar melhor com seus pais. Vamos orar por isso? Vocês vão ter aí um momento de oração. Se você estiver aqui com a sua família, eu aconselho você reunir sua família para essa oração. Se você não tiver, não tem problema. Mas não fique sozinho nesse momento. Se você vê que alguém está sem família, abraça alguém para orar por esses relacionamentos que são tão importantes. Vou dar um minutinho de oração, depois a gente, como vocês estão mesmo, sentados, e aí depois a gente ora junto, tá bom?
nós rendemos graças a Ti, Pai, neste momento tão especial de oração. Mas primeiramente, Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade, mas também a responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós como pais. Esta grande missão nesta terra, de termos os nossos filhos tão pequenos, de cuidar deles, de educá-los, e o Senhor, da sua forma tão maravilhosa, nos mostrar o quão é importante este papel que o Senhor exerce sobre nós. Que nós possamos, Pai, melhorar a nossa comunicação com os nossos filhos, para que nós possamos entender eles, ajudá-los, instruí-los no melhor caminho, que é sempre aos Teus pés, Senhor. Mas agora, nos colocamos como filhos que todos nós somos. Como é difícil também a nossa comunicação com os nossos pais. Que nós, agora como filhos, possamos também entender os nossos pais, as suas escolhas, as suas repreensões, que é sempre para o nosso melhor. E assim, uma forma de lembrarmos como nós precisamos humildemente nos comunicar melhor contigo, que é o nosso Pai Celeste. Que neste momento o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude, Senhor, a termos esta melhor comunicação, para sempre estarmos fiéis e felizes com esta nossa família que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Cristo é Cristo é real, Cristo é real pra mim. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, voltará pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. Se você tiver com a sua Bíblia no celular ou a Bíblia impressa, física, você abre, por favor, no livro de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler poucos versos. No capítulo 11, nós temos aquela imagem que eu falei antes. Jesus orando, os discípulos vendo a maravilha que era o mestre orar, diz que não sabe orar, por favor, ensina a orar. E aí ele profere a oração do Pai Nosso. E aí, a partir do versículo 5, fala assim, Lucas 11, 5. Nós vamos ler até o 8. Então Jesus disse aos seus discípulos, depois dele proferir a oração do Pai Nosso: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês
que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisa. Dessa parábola, o Senhor estava tentando trazer algumas referências, alguns ensinamentos sobre oração. E o primeiro ensinamento que eu quero pensar é o seguinte: nós temos alguns personagens aqui, né? O primeiro personagem é o suplicante, é o amigo que vai até meia-noite na casa de outra pessoa, é inconveniente, né? E à meia-noite na casa de alguém, bater palma, acordar as pessoas e falar: olha, eu preciso de pão, porque chegou uma pessoa na minha casa. Então são 3 personagens: tem quem está pedindo, tem aquele que está sendo incomodado e tem o amigo viajante que está precisando tem uma necessidade e chegou, né? Então assim, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: o amigo vai pedir pão. Ele pede pão para si? Na parábola? Ele pede para outra pessoa, porque tem alguém necessitando de uma coisa e ele não tem para dar. Se ele não tem para dar, ele não cruza os braços e fala assim: olha, eu não tenho, sinto muito. Ele fala assim: eu não tenho, mas eu sei quem tem. E nós vamos atrás e eu vou conseguir o que você precisa. A primeira lição que a gente tira dessa parábola é que as nossas orações, elas não podem ser egoístas. Porque a parábola, ela é uma alegoria. O suplicante, aquele que vai à meia-noite, sou eu e você. O amigo importunado à meia-noite é Deus. Então nós vamos importunar Deus pedindo algo para outra pessoa. Aquele que chegou no momento, né, na casa do outro, um viajante, porque a palavra do Senhor diz: eu tenho um amigo que chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Ele chega à meia-noite, ele está cansado. Essa pessoa deve estar suja, ela está com fome. Entende? Quem é essa pessoa? É qualquer pessoa que tenha uma necessidade e venha até mim e até você. Então essa parábola, ela é uma alegoria. E o Senhor aqui está mostrando as nossas orações, elas não podem ser egoístas, elas não têm que ser simplesmente para benefício nosso. Nós temos que aprender, nós devemos pedir para dar. Era assim que Jesus fazia. As bênçãos que o Senhor pediu ao Pai, Ele pediu para satisfazer aqueles que estavam necessitados nesse mundo. Nunca, nunca a nossa oração deve ser egoísta. Pedir para dar, esse é o primeiro princípio que o Senhor estabelece aqui. A bênção que Deus dá a você, gente, isso aqui, ó, eu tremo. A bênção que Deus dá a você hoje pode ser a resposta de oração de uma outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? De repente, um conhecimento que você adquiriu pode ser a resposta para uma outra pessoa que está buscando uma resposta a respeito da palavra de Deus e que você tem para dar. Aquele emprego que você estava tanto esperando, aquela promoção no trabalho, aquela venda a mais, ou aquela grana mesmo, porque você ganha bem, se esforçou para isso, a sua condição financeira, aquilo que lhe sobra, pode ser a resposta da oração de uma pessoa necessitada. E às vezes a gente acha assim: nossa, por que aquela pessoa está passando necessidade e Deus não ajuda ela? Porque Deus tem os filhos dele aqui na terra para que através deles outras pessoas sejam abençoadas. Já parou para pensar nisso? Que a bênção que você recebe pode ser a resposta da oração de uma outra pessoa? Isso é tão sério, gente. E hoje eu gostaria de orar por isso. Gostaria de ter um momento de oração para que a gente deixasse de ser egoísta um pouco. Vocês podem se reunir como vocês estão, em duplas, em trios, como vocês acharem melhor, mas eu gostaria que ninguém ficasse sozinho. Esse momento é um momento para a gente orar uns pelos outros, para que as nossas orações não sejam egoístas. Você tem um momento que você pode colocar para a pessoa que está do seu lado aquele desejo, aquele motivo de oração especial que você tem colocado diante do Senhor, e você precisa de ajuda nisso. E você que está ouvindo a súplica, você vai se comprometer a orar por essa pessoa. E quem sabe ajudá-la, não sei. De repente você não tem como ajudar, mas você sabe quem pode ajudar. Porque é isso que o Senhor faz. Quando o suplicante vai à meia-noite, ele não tem para dar, mas ele sabe quem tem.
Então que esse momento seja esse momento da gente ouvir uns aos outros e orar uns pelos outros. E você que está assistindo da internet, se você estiver sozinho, fique tranquilo, porque eu vou estar orando por você. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas saiba que você não está sozinho. Deus está com você. Os anjos do Senhor estão aí, eu tenho plena certeza disso. E eu vou orar pelos pedidos que vocês vão colocar diante de Deus. Vamos orar, gente? Querido Pai, nesse momento nós abrimos o nosso coração, abrimos muito provavelmente aquilo que está nos incomodando, e pode ser que para outras pessoas que ouvirem o que está no nosso coração, pode até não ser algo tão importante, por isso que às vezes a gente não fala muito o que a gente está precisando. Mas Pai, nessa noite nós colocamos as nossas necessidades em oração, abrimos o nosso coração uns para os outros, acreditando que aqui nós estamos
reunidos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós estamos nos unindo para ajudarmos uns aos outros, Pai. Nos dá sensibilidade, tira de nós o egoísmo, de pensarmos só em nós, orarmos só para nós, corremos atrás das nossas necessidades. E nos dá sensibilidade para atender o outro, para amar o outro, para cuidar do outro, assim como o Senhor nos ensina e assim como o Senhor nos mostrou quando esteve aqui na terra, Pai. Por favor, nos ajuda a sermos pessoas mais parecidas contigo. Amém. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Louve junto conosco. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. E Ele te diz: E minha destra não falhará. você pode se colocar em pé e louvar junto conosco, por favor? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Esse é o nosso Deus, que ouve as nossas orações, está pronto para nos atender. Cante a Ele. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Ouça a voz de Deus dizendo para você nessa noite: Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. confie nesse Deus. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Pode sentar. A segunda coisa importante que eu vejo nessa parábola é que quando a gente analisa bem, o amigo que está em casa deitado, ele representa Deus. E ele está em casa e ele não parece muito com Deus, né? Para pensar. Um Deus que não quer atender. Um Deus que está enxotando a pessoa que está chamando ela. Eu preciso de pão. Professor, sai daqui que eu já estou deitado, estou descansando.
Essa é a imagem que vocês têm de Deus? Essa é a imagem que a gente faz de Deus? Como se Ele tivesse com má vontade, né? Vocês conseguem imaginar Deus assim? Mas ali diz o seguinte, que se você insistir, mesmo que Ele não seja seu amigo, Ele vai lá só para se ver livre de você. Já que Ele não vai parar de pedir, eu vou dar o pão para Ele, que é para Ele parar de me importunar. Vocês conseguem imaginar Deus assim? Eu não ia te dar o que você quer, mas você está me enchendo tanto que eu vou fazer logo, que é para você parar de vir me incomodar. Sabe, gente, às vezes a gente aprende por semelhança ou por diferença. Nesse caso aqui, Jesus estava tentando explicar para os discípulos como Deus não age. Ele não está tentando mostrar como era Deus nesse momento aqui. A gente tem duas formas de aprender. Eu aprendi assim ao longo da minha vida toda. Tinham várias coisas nos meus pais que eu falava assim, a hora que eu for mãe eu vou fazer isso que minha mãe fazia. E tem coisas que eu olhava, às vezes no casamento dos meus pais, ou mesmo na forma como eles criaram a gente, e eu olhava e eu falava assim, eu não quero isso para o meu casamento. Aprendi por dissemelhança, por diferença, era uma coisa que eu não queria. A gente aprende assim na vida, e com Deus não é diferente. Às vezes a gente acha que a palavra do Senhor vai mostrar sempre como Deus é, e às vezes ela mostra como Deus não é, a forma como Deus não agiria. E a gente aprende nesse caso aqui, não é por comparação e semelhança, mas é por contraste. Nós cremos num Deus que se deleita em dar para os seus filhos. Porque é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor, se a gente recorrer até o livro de Salmos, por exemplo. Em Salmos tem vários momentos que é colocado, clame ao Senhor no momento da sua angústia. Ore a Deus quando você estiver aflito. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na minha tribulação. Então a palavra do Senhor nos exorta a procurar Deus. A no momento de angústia, procurar o Senhor. Nesse caso aqui, a gente precisa entender que nós temos um Deus de tanta compaixão. E ninguém que vai até Ele volta de mãos vazias. Ah, então Ele vai atender minha oração? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vazio você não sai da presença do Senhor. Alguma coisa Ele tem para te dizer. Alguma coisa Ele tem para te preencher. Alguma coisa Ele tem para te dar. E, gente, que seja apenas a presença dEle já não é suficiente. Que seja apenas a honra de falar com o Rei do Universo, com o Criador de todas as coisas. A honra de se achegar até o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus soberano acima de todas as coisas. A honra de se chegar até Ele, ter livre acesso a esse Deus, chamar Ele de Pai e poder abrir o seu coração diante desse Senhor. Mas saiba que se nós formos a Ele em humildade, reconhecendo que somos pecadores, a nossa indignidade, Ele prometeu atender ao nosso clamor. Nenhuma oração que vai até o Pai é perdida. Nenhuma. Você precisa sair daqui hoje com essa certeza. Nenhuma oração se perde. Chegar até o Pai é a certeza de ter um Pai de amor que escuta os seus filhos e que pede a eles, quando você tiver com algum problema, vem falar comigo. Eu estava lendo hoje no Facebook uma reportagem que saiu numa revista gospel de um pastor falando sobre o suicídio do filho dele adolescente. E ele falava assim, eu queria que ele tivesse vindo falar comigo. Eu não sei em que momento essa comunicação se perdeu e quem sou eu para julgar. Mas sabe, é isso que eu fico pensando, eu fico vendo filhos perdidos e Deus assim, meu Deus, né? Eu falando, meu Deus. Fala assim, meu filho, fala comigo. Você imagina seu filho passando na cabeça dele, eu não quero mais viver, e você pensar assim, por que meu filho não veio falar isso para mim? Por que meu filho não se abriu comigo? Por que o meu filho não disse para mim que estava sentindo essas coisas? O meu filho não veio falar comigo. E se ele tivesse vindo, meu Deus, eu ia ajudar esse filho. Entende? E ele fala sobre isso e ele fala para os amigos assim,
se vocês tivessem me alertado. Se na primeira mensagem que ele mandou para vocês, se na primeira conversa confidencial que o meu filho teve com vocês, e vocês tivessem me alertado e falado, a conversa foi confidencial, não fala para ele que eu te falei, mas o seu filho está passando por isso, isso e isso. Entende? Sabe, gente, assim, Deus pede, Ele deseja, Ele anseia que você leve até Ele todas as suas angústias e todos os seus problemas. Ele não se cansa de te ouvir. Ele não se cansa de receber os seus clamores. Ele não se cansa de ouvir a mesma coisa várias vezes. Eu tinha um parente que ela tinha um problema familiar e a gente não aguentava mais ouvir aquele assunto. Toda vez que a gente se reunia, dava volta, no final acabava no problema dela. E era um problema que a gente não tinha como resolver, porque era um problema de família. Era ela, o marido dela, situações pessoais, enfim. Mas a gente estava sempre ali ouvindo. Teve uma época que em off, né, eu e minha mãe, ou a outra tia com a outra tia, falava assim, gente, não aguento mais ouvir esse mesmo problema, essa mesma ladainha, essa mesma coisa, e ela não resolve a vida dela. Aí vem aqui ficar chorando as coisas no nosso ouvido. Não é assim que a gente faz? Quem é que não tem um parente assim? Gente, provavelmente em algum momento eu já fui esse parente também, falando no ouvido da minha mãe os meus problemas. Não é assim, gente? Todo mundo tem isso, né? Ou é só na minha família que acontecem essas coisas? Nós somos dissemelhantes de Cristo em muitas coisas. E por outras pessoas agirem assim com a gente projeta isso em Deus. E a gente acha que Deus é esse modelo humano, entendeu? Olha a nossa responsabilidade como cristão de mostrar um Deus diferente para outras pessoas. Ter compaixão, paciência para ouvir a mesma ladainha 10 vezes e não achar ruim, e toda vez dar um suporte, toda vez dar uma palavra de ânimo, toda vez pegar a pessoa pelos braços, pelo colo, abraçar, beijar, ancorar. O problema, você vai olhar e vai falar assim, ela não vai resolver esse problema dela nunca na vida dela, porque ela não quer, porque ela não tem estrutura emocional, por qualquer motivo. Mas você não está ali para julgar isso, você está ali para amparar. Olha como a gente tem que ser representante de Cristo diferente. Nós somos dessemelhantes dele em muitas coisas. E aqui, você não, por favor, não projete em Deus aquilo que os seres humanos são. Você tem um Deus que não se cansa de ouvir você. E que pede encarecidamente, fale comigo. Se abra comigo. Eu tenho compaixão de você. Eu estou aqui. Como esse pai que hoje se lamenta e fala assim, eu queria que meu filho tivesse vindo falar comigo para eu poder ajudar ele. Deus pede isso de você. Ele está ansiando, fala com ele agora. Esse é o nosso momento de oração. Esse é o momento pessoal. É entrega sua, é conversa sua com Deus, é colocar diante do Senhor sem medo de ser repetitivo daquilo que você já falou. Se você não consegue falar, eleva seu pensamento a Deus e só fala assim, Deus, você sabe que tem hora que a gente mesmo não aguenta mais falar, né, da mesma coisa. Mas Deus sabe. Esse é um momento de oração pessoal, para você colocar diante do Senhor aquilo que te aflige. Porque Deus é esse Pai, ansiando que os seus filhos o procurem, para que Ele possa ajudá-los. Amém? Vamos orar.
nós muitas vezes nos sentimos falhos, indignos de até mesmo falar contigo. Mas nós sabemos que o Senhor nos ouve apesar de qualquer coisa. O Senhor nos aceita, o Senhor nos ama e o Senhor quer nos usar. Por isso, Pai, nós queremos colocar nas Suas mãos tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso caminho e a nossa visão para enxergar e encontrar diretamente o Senhor, Pai. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, todas essas dificuldades, e pedir que o Senhor venha, Pai, ao nosso encontro, nos ouvir e aceitar cada um de nós do jeito que somos. Perdoa por tudo que nós temos feito e nos ajuda a cada dia continuarmos tendo a certeza de que o Senhor nos ama. Esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Por Jesus. Amém. Um convite Ele fez, dando-me a certeza que seria alguém especial. Transformou tudo que fiz. Hoje sou uma nova criatura, mudada por Suas mãos. E quando vejo que eu tenho a chance de recomeçar, eu me ajoelho e começo a chorar. Percebo quanto sou ingrato e não mereço tantas bênçãos que me dás. Então abro o meu coração, entrego a Ti tudo que sou. Quero ser Teu, pregar Teu amor. Vem me usar, oferto a Ti minha vida. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Hoje vou glorificar pela graça do eterno Cristo. Eu pude mergulhar. E hoje transformado sou e vivo a certeza que estou salvo na graça e no amor. E quando vejo que eu tenho o Espírito de Deus em mim, me sinto forte e quero proclamar a transformação da minha vida, da nova chance que me deu. Estou feliz e abro o meu coração.
a ti, minha vida. Tu és o meu Deus. Entrego a ti tudo que sou. Eu quero ser teu. Pregar teu amor. Vem me usar. Oferto a ti minha vida. Tu és o meu Deus. Vem me usar, Senhor. Entrego-te. Hoje vou glorificar sob a graça do eterno Cristo. Entrego a ti. A nossa última parte de meditação vai falar sobre a parte final ali da parábola. A oração insistente. O suplicante foi até aquele amigo de madrugada e pediu, e o amigo disse que não ia dar. E ele continuou pedindo, até receber aquilo que ele precisava. Eu vou dizer a frase de novo. Até receber aquilo que ele, talvez não o que ele queria, mas aquilo que ele precisava. Sabe, eu não sei vocês, mas isso guarda uma verdade assim muito séria. As nossas orações, elas não são atendidas imediatamente, algumas delas. Eu já tive experiência da oração ser atendida na hora. Alguém já passou por isso? Eu já tive essa experiência. Mas eu também tenho experiência, e a maioria delas, tá? É de oração que não é respondida na hora. A maioria das minhas orações. Eu peço. Às vezes vem num momento que eu nem imaginava. E tem oração minha que não foi respondida ainda. E tem coisa que eu não entendo. E eu continuo pedindo sem entender. E pode ser que o Senhor esteja olhando para mim e falando assim: é que você não está entendendo, você está pedindo a coisa errada. Pode ser, mas a questão é a oração insistente. Sabe por quê, gente? É assim, ó. Orar sem cessar, diz a palavra do Senhor. E às vezes a gente acha que quando a gente ora incessantemente, é porque a gente vai convencer Deus. Eu vou orar. É igual aquele... Lembra que a gente está aprendendo por dessemelhança. Não é por... Ai, como é que é a palavra? Não é de semelhança, contraste. A gente está aprendendo por contraste. Não é porque eu vou pedir muito e Deus vai falar assim: ela está pedindo tanto, está me enchendo tanto, que eu vou responder logo para a gente se ver livre desse assunto. Não é por isso. Pedir incessantemente não é para fazer Deus mudar de ideia. Não é para você comover Deus. Nossa, olha como ela está pedindo de forma tão contrita, humilde. Gente, assim, ó. Você pode estar orando no teu carro, no ônibus, e não tem nada de aparência contrita, tá? Ou você pode estar com a boca no pó. Eu venho de família assembleiana, né? Então, assim, a minha bisavó era da Assembleia. Então, a forma de adoração e de oração dela foi passada para minha avó, que foi passada para minha mãe e que foi passada para mim. Nessa geração que sou eu, já está mais leve. Mas na geração da minha avó e da minha bisavó, era oração com a boca no pó. Era isso que elas falavam. Tem que orar com a boca no pó, em humildade, em humilhação diante do Senhor. É o jeito deles de orar e está tudo certo. Você entende o que eu estou querendo dizer? É orar sem cessar, não importa como. Aquela que está orando com a boca no pó, está tão contrita, eu vou atender logo ela. Essa aqui está orando no ônibus, em qualquer lugar, não vou ligar muito para essa pessoa. Deixa ela orar mais um pouco. Gente, orar sem cessar. O objetivo da oração insistente não é mudar Deus, é me levar até Ele. A oração insistente, ela transforma a minha pessoa, ela não transforma Deus. Deus é Deus soberano. Ele é perfeito, não tem que mudar em nada, está tudo certo com Ele, o problema está em mim. Eu preciso orar insistentemente para que eu me conecte mais com o Pai. Eu não tenho que convencer Deus de nada.
Até porque, pasmem, se ele não quiser, ele não faz. Ó, sabe por quê? Porque ele é Deus. Eu posso pedir 1 milhão de vezes, com a boca no pó dentro do ônibus, não importa. Se ele não quiser, ele não faz, porque ele é Deus e está tudo certo, ele é soberano mesmo. É isso aí. Se eu vou aceitar ou não, isso também é um problema meu, não é um problema de Deus. Como eu lido com as respostas de Deus. Gente, Deus, ele é tão incrível que ele, para o nosso bem, se permite ser mal interpretado. Olha que coisa doida. Ele se permite ser mal interpretado. Ele se permite ser julgado por nós, para o nosso bem. Ele fala, não vou fazer. Ela pode até não entender, mas eu sei o que é melhor para ela. É igual ao pai e filho. Você vai falar não para o teu filho, ele não vai entender, e você vai falar é não, por que não? Porque eu sei o que é melhor para você. E pode ser que ele não entenda, fazer o quê? E é isso aí. Deus não criou filhos mimados, né? Ele cria filhos amados, é diferente. Guarda essa frase para os momentos da sua vida que você achar que Deus está sendo injusto, que Ele não está respondendo o que você quer. Deus não cria filhos mimados, Ele cria filhos amados. Então não vai ser do seu jeito mesmo. Lembra como seu pai e sua mãe fizeram com você, e aí você começa a pensar mais ou menos como Deus faz às vezes com os filhos. Sabe, gente, assim, ó, a última lição é que a súplica persistente coloca a gente em oração fervorosa, coloca a gente em contato com Deus, expressa cada vez mais a minha confiança em Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu falo com Ele, mais Ele tem abertura para me moldar e me transformar. Mais eu estou em contato com Ele. Oração fervorosa não é para convencer Deus, é para me transformar enquanto eu oro. O mais importante de tudo é o que Deus faz no processo, não é a resposta dele lá no final, mas é o que Ele está fazendo em mim enquanto eu peço. Isso é o mais importante. A transformação que Deus opera em mim, enquanto eu estou orando, enquanto eu estou pedindo, enquanto eu estou insistindo. No final das contas, gente, na boa, a resposta nem vai importar muito. O que Deus fizer para mim vai estar bom. Essa é a verdade. Porque Deus vai ter me transformado nesse processo. O Senhor está me preparando para receber a resposta dele lá na frente. Por isso a oração insistente. Não há perigo. Isso aqui está no livro Parábolas de Jesus, um livro de Ellen White. Se você que está na internet não conhece Ellen White, pesquise sobre ela. É uma escritora cristã do final do século XIX. E ela é incrível. Ela escreve coisas maravilhosas a respeito da Bíblia. E no livro dela, chamado Parábolas de Jesus, que inclusive trata dessa parábola, na página 175, fala assim: não há perigo de que o Senhor despreze as orações do seu povo. O perigo está em que o seu povo desanime durante a tentação e durante a prova e deixe de orar, deixe de perseverar em oração. Não existe perigo do Senhor desprezar as nossas orações. O perigo está da gente desistir, não perseverar e deixar de orar. Esse é o perigo. Então a última lição, a última coisa que eu quero deixar com vocês, a gente já disse que Deus é o nosso Pai, a gente tem que saber para quem a gente está orando. A segunda coisa que nós falamos é que as nossas orações, elas não podem ser egoístas. A terceira coisa que nós falamos é que nós aprendemos por dessemelhança. Aquele amigo que não queria receber e dar o pão e nada, ele não representa Cristo, Deus. Ali está dizendo como Deus não age. Você tem sempre canal aberto. Esse Deus é compassivo e sempre, sempre, sempre recebe a oração dos seus filhos. E a última coisa é, não desista de orar. Nunca, 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 nunca desista de orar. Oração persistente transforma você, não convence Deus. A gente precisa orar insistentemente, não é que Deus precisa ficar ouvindo. Da primeira vez, antes da palavra vir à sua boca, o Senhor já sabe. Você precisa de oração, não é Deus que precisa que você fale para lembrar Ele, para não. Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você precisa de oração insistente, que a gente não desista de orar. Nenhuma lágrima. Nem Ellen White também fala isso no livro Parábolas de Jesus. Nenhuma oração, por mais simples que seja, nenhuma lágrima é vertida, nenhum desejo do coração ansiando por Deus, nenhum se perde. Não existe um coração que esteja desejante do Senhor
que o Espírito Santo não saia a atender imediatamente. Imediatamente. Não é lindo isso? Eu acho lindo. Qualquer coração que tenha desejo de Deus, ali diz, Ellen White fala no livro Parábolas de Jesus, que o Espírito Santo vem correndo para satisfazer. Antes da palavra vir à nossa boca, Deus sabe, e do trono dele sai graça para atender aos seus filhos. Antes da palavra vir à boca, o Senhor sabe. E sai graça do trono dele para nos atender. Que você saia daqui com essa esperança, que você saia daqui com essa certeza. Você tem um Deus que é Pai, Ele é compassivo. Você pode ir a Ele a qualquer momento, do jeito que você está, não importa o lugar, situação, circunstância. Ele está sempre pronto a te ouvir. Nenhuma prece, nada se perde aos olhos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos cantar uma última música e depois disso nós vamos orar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o pior, dos quais sou o pior. Eu alcancei mostrar seu amor. Quanto tempo ele esperou. Olha pra mim, sou exemplo do que ele vai fazer. Todo que crê vai herdar o Senhor transbordou sobre mim. A graça do Senhor transbordou sobre mim. Perdido, indo contra o caminho, me achou. Os pecadores, os quais
transbordou sobre mim. Perdido, indo contra o caminho, me achou. Mas a graça do Senhor transbordou sobre Vamos nos colocar de pé para orar? Querido Deus, a tua graça transborda sobre o teu povo, Deus. É no ar que respiramos, é na saúde que temos, é na nossa família. Em tantas coisas, meu Deus, podemos ver e sentir a tua graça, Pai. Mas ainda assim, Senhor, falhos como somos, imperfeitos, Deus, tão dessemelhantes, Pai, de Ti em tantas coisas. Às vezes duvidamos de que o Senhor está escutando, Pai, o nosso pedido, o nosso clamor. Às vezes duvidamos que o Senhor está enxergando, vendo a nossa angústia. Mas a Tua palavra nos garante que o Senhor está conosco todos os dias. A Tua palavra nos diz que nós temos um Deus a quem procurar. E que esse Deus é o nosso Pai. Pai, por favor, estenda a sua mão de poder sobre os teus filhos que estão aqui. Aqueles que estão ouvindo pela internet, Pai, também. O Senhor sabe o que cada um aqui necessita. E eu peço não porque tenha mérito em mim, Deus, mas eu peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre os teus filhos hoje. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.